Todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar os vossos assentos, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Queria dizer para os irmãos que quando eu estou na igreja, eu sempre falo que o melhor lugar para estar é na casa do Senhor, porque ali nós falamos da palavra de Deus. E hoje aqui nessa tarde, eu quero dizer que o melhor lugar que nós podemos estar é aqui reunidos, falando, louvando o nome desse Deus maravilhoso, amém, meus irmãos? No livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo 21, a palavra do Senhor Jesus diz: e dará luz a um filho, e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós estamos aqui nessa tarde, porque um dia o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, ele morreu na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, amém, irmãos? Todos sabem disso. No livro de Mateus, capítulo de número 9, que é aqui a mensagem que eu gostaria de trazer, fala acerca do discípulo Mateus. A palavra do Senhor Jesus diz que, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram-se muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E ide aprender o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E esta é a principal mensagem do Senhor Jesus Cristo, que ele veio não para os justos, não para os sãos, mas sim para os doentes. Ele veio para os pecadores, ele veio para perdoar os nossos pecados. E quando nós vemos aqui essa história, o Senhor Jesus, ele passando, ele viu ali um homem chamado Mateus, e ele chama ele e fala: siga-me. E aquele homem, sem pensar duas vezes, ele segue o Senhor Jesus, e ele ali com tanta alegria, ele chama o Senhor Jesus para um banquete ali na sua casa, vamos dizer um jantar, um almoço, e ali todos reunidos na sua casa, os fariseus e os publicanos, eles começaram a apontar o dedo, porque Jesus estava ali naquela mesa, porque Jesus estava ali cercado por publicanos e pecadores. Os publicanos eram homens daquela época que cobravam impostos e às vezes até indevidamente do seu próprio povo, do povo ali judeu. E quando os fariseus, eles veem Jesus ali no meio daquele povo, eles se irritam muito com aquela atitude. E Jesus, ele fala: ide e aprendeu o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para salvar os justos, mas sim os pecadores. E nós vemos aqui o propósito principal do Senhor Jesus. Talvez nós nos decepcionando com muitas denominações, talvez muita até com a igreja atual do século, quando nós vemos falando em riquezas e prosperidades. E eu quero dizer que Deus, ele não veio nessa terra aqui, o principal foco dele não é te dar riqueza, não é te dar prosperidade, mas é salvar a tua alma, é fazer com que um dia, quando nós fecharmos os nossos olhos, nós acordarmos do lado do Senhor Jesus de Nazaré. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Quando o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, que o Senhor Jesus ali, ele disse que estava consumado ali. O Senhor Jesus estava dando ali um grande grito de glória ali. O Senhor Jesus, ele não estava morrendo por uma causa qualquer, ele não estava morrendo por uma simples pessoa, e não existe simples pessoa, porque cada um tem um valor aqui para o Senhor Jesus, o mesmo valor, e da mesma maneira que Deus, ele olha para mim, ele olha para todos vocês, ele olha para todos nós. O Senhor, quando ele olha, ele não vê ali a diferença da religião, ele não vê ali a diferença da cor, ele não vê ali aquele que tem mais dinheiro, aquele que é mais pobre, mas ele olha para todos, e todos têm o mesmo valor para o Senhor Jesus. Aleluia.
Eu estava ali ouvindo o irmão, ele falando que este culto aqui, ele está registrado lá no céu, e eu concordo com ele, irmãos. Aleluia. E quando nós estamos aqui adorando esse Deus maravilhoso, eu sei que está gravado nos céus, porque através desse culto, através dessa palavra, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela tem poder. No Salmo 113, versículos 7, 8 e 9, a palavra do Senhor Jesus diz que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, e faz ele assentar-se com os príncipes do seu povo, faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. O Senhor Jesus, ele diz que ele não negará nada para aqueles que o amam. Nós estamos aqui falando da palavra do Senhor Jesus. E não importa o que esteja acontecendo na tua vida, a palavra do Senhor Jesus diz que nada é impossível para Deus. Muitas coisas são impossíveis para o homem, mas para Deus nada é impossível. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, a palavra do Senhor Jesus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós temos que usar a nossa fé, nós temos que orar incansavelmente, orar e sem cessar. A nossa fé, quando eu estou falando acerca de fé, é aquilo que nós vemos que não está acontecendo ainda. Às vezes nós estamos pedindo a Deus uma libertação, às vezes nós estamos pedindo a Deus que cure uma enfermidade, ou às vezes nós estamos pedindo uma porta de emprego para que Deus abra para nós trazer sustento para a nossa família, para nós sustentar também nós. E às vezes nós estamos olhando e não está acontecendo, mas quando nós temos fé no Senhor Jesus e nós oramos crendo em Deus, eu sei que a enfermidade ela vai se curar, ela vai ser curada. Eu sei que a libertação vai vir, eu sei que aquele desejo do vício ele vai sair quando eu passo a buscar o Senhor Jesus de Nazaré. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus estava ali na casa de Zaqueu. Todos conhecem a história daquele homem que era de pequena estatura, e ele viu o Senhor Jesus ali na multidão, e ele procurava ver quem é Jesus. E ele sobe num pé de figueira brava, e quando ele sobe naquele pé de figueira brava, o Senhor Jesus manda ele descer e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, e naquele momento Zaqueu com muita alegria fala: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado, e a partir de hoje eu vou dividir metade dos meus bens. E Jesus fala: hoje veio a salvação a essa casa, porque este homem é filho de Abraão, porque o filho do homem, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Zaqueu, ele se via como um homem pequeno, chefe dos publicanos. Ele era um homem ali, um covarde, porque ele cobrava impostos muitas vezes indevidamente. Ele se enricou de forma ilícita, mas a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele entra na casa dele, ele fala que ia restituir quadruplicado se ele tinha defraudado alguém. Pela lei de Israel, quando alguém ali ele cometia um roubo, um furto contra alguma pessoa, ele tinha ali que restituir quando ele feria algum animal. Mas agora Zaqueu não, ele disse que ia restituir quadruplicado, e a partir daquele dia ele ia ser uma pessoa melhor. E Jesus, ele olha para ele e fala: hoje a salvação ela veio a esta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. O Senhor Jesus, ele está de braços abertos para todos nós que quisermos fazer um compromisso, para todos nós que quisermos. Muitas vezes nós falamos quem quer aceitar Jesus, e muitas vezes nós arrebamos a nossa mão. Eu não vou dizer que é errado, e logo depois nós batizamos e cremos no Senhor Jesus, mas na verdade, sabe o que é, irmãos? É que Cristo é quem nos aceita, foi Ele quem nos aceitou primeiro. A palavra do Senhor Jesus diz que o Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o homem dos seus pecados. Quando o Espírito Santo de Deus ele toca no nosso coração,
É impossível que nós não corremos para o Senhor Jesus. Mas talvez em determinado momento das nossas vidas, nós nos sentimos fracos. Muitas vezes nós nos sentimos que não é a hora. Mas eu quero dizer para você, continue buscando. Mesmo com aquelas poucas energias, com aquelas poucas forças, continue indo, continue orando, continue agradecendo, continue buscando a Deus em espírito e em verdade. Nós vemos que desde o princípio da criação do homem, Deus ali, ele cria um contato com o homem. Ele quer um contato com o homem. Nós vemos que no livro da Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 1, versículo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia um grande abismo sobre a face da terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. E Deus fez separação entre o dia e a noite. A luz chamou de dia, e a noite, e as trevas chamou de noite. E viu Deus que a luz era boa. No versículo 26 do livro da Gênesis, capítulo número 1, Deus diz: façamos o homem a nossa semelhança, e a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus ali cria o homem do pó da terra e sopra o fôlego de vida nas suas narinas. No capítulo de número 2, Deus cria Eva. Ele diz: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma adjuntora. E ali Deus, a palavra do Senhor diz que a voz de Deus pairava ali no meio do jardim. Deus tinha um contato com o homem. E chega um dia que o homem, ele se distancia de Deus, quando a sua mulher, ela desobedece a palavra do Senhor e come do fruto proibido. No capítulo de número 3, eles desobedecem a Deus e não seguem a sua palavra, e Deus se distancia mais ainda. No capítulo de número 4, Adão, ele ali conhece a sua mulher, e os dois geram filhos na sua vida. O nome de um era Caim e o nome de outro era Abel. Certo dia os dois trouxeram uma oferta ao Senhor. Trouxe os primogênitos das ovelhas, uma ovelha, um filhote pequeno, que era Abel, e o outro, seu irmão Caim, ele traz um do fruto da terra, porque ele era lavrador. E a palavra do Senhor diz que Deus se agradou da oferta de Abel, a ponto do seu irmão se irar e descair o seu semblante. Deus olha para Caim e diz: por que descaíste o teu semblante? Por que se irastes? Se fizeres o bem, você terá aceitação, mas se fizeres o mal, o pecado já estás à porta para dominá-lo. Depois daquele dia, todos aqui eu creio que conhecem essa história. Caim arma uma emboscada e mata seu irmão. O que eu posso aprender com esse livro da Gênesis, nessas duas pequenas histórias? O mundo era sem forma e vazia, e depois que Deus ali determinou pela sua palavra, ele houve luz, houve noite, houve separação, e a terra passou a ter forma. Desse jeito é a nossa vida, meus irmãos. Quando nós passamos a ouvir, obedecer e a praticar a palavra de Deus, a nossa vida que não tinha forma, ela passa a ter forma. A nossa vida que não tinha alegria, ela passa a ter alegria. A nossa vida que não tinha sentido, ela passa a ter sentido. A nossa vida que não tinha direção, nós olhamos para Jesus e nós vemos que Ele é a nossa direção. A sua própria palavra diz que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e também a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A segunda lição que nós aprendemos é com o filho de Adão e Eva. Nós vemos que o pecado não vem logo o homicídio, não vem logo ele praticar ali um assassinato, mas ele começou ali devagarzinho. Ele começou ali sentindo ira, depois ele sentiu inveja, depois ele começou a sentir o desejo de assassinar o seu irmão, e depois ele já tinha matado, e depois já tinha ali pecado contra Deus, mentindo. Quando Deus pergunta: cadê o seu irmão? Ele diz: por acaso sou eu, cuidador do meu irmão? E naquela hora ele já estava mentindo, e Deus fala: por que fizeste isso? O sangue do teu irmão está clamando por mim. E naquela hora ele mata ali o seu irmão logo em seguida. Nós vemos que o pecado na nossa vida, meus irmãos, ele nunca vem de uma coisa grave. Nós nunca fazemos aquilo que é um pecado bem grave, bem perverso diante de Deus, mas vem em pequenas coisas. Que nesse ano de 2021, que nós venhamos tirar aquilo que está impedindo nós de servir a Deus, aquilo que está nos impedindo de ir para a casa do Senhor, aquilo que nos está impedindo de orar, aquilo que está nos impedindo de evangelizar. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tudo aquilo que não serve para Deus, tudo aquilo que está te impedindo de se aproximar de Deus, vai ser tirado, não no meu nome, porque o meu nome não tem poder nenhum, vai ser no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. No livro do profeta Isaías, capítulo 55,
versículo 6 ao 11. A palavra do Senhor Jesus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está por perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, dá semente ao semeador e pão ao que come, assim serão as palavras que saírem da minha boca, elas não voltarão